Nós, professores de espanhol, precisamos estar na internet. Por que a gente precisa ocupar os nossos espaços nas redes sociais? Ai, Beca, mas eu não gosto de fazer dancinha. Meu amor, se tu acha que estar presente como professor ou como criador de conteúdo na internet significa somente fazer dancinha, a gente tem que conversar. Fica aqui nesse vídeo, porque tu tá reduzindo muito o significado de internet, de tecnologia e de rede social. Nesse fim de semana, eu dei uma oficina no curso de atualização para professores de espanhol, que é disponibilizado pelo CORPE, que é o Conselho Rio-Grandense de Professores de Espanhol. No dia do meu aniversário, eu fui convidada para acompanhar a instauração, o retorno da frente parlamentar que luta pela permanência do ensino de espanhol nas escolas aqui do Rio Grande do Sul, em que eu dei o meu depoimento como professora de espanhol. E daí, nessa função toda, eu encontrei o Henry, que é professor do Colégio de Aplicação da URGS, um excelente professor no âmbito da fonética, da fonologia. Gente, ele é maravilhoso. Encontrei o Hugo, presidente do CORPE, que foi meu primeiro professor da vida, né? Quando eu entrei na URGS, meu primeiro professor do curso de letras foi o Hugo Retamar, que também é professor do Colégio de Aplicação da URGS. Tava lá também, obviamente, a Mônica Narinho, que foi minha professora, né, durante a graduação, foi minha banca de mestrado, foi minha banca de TCC e também a fundadora do movimento Fica Espanhol, que foi iniciado em 2016. Bueno, e daí lá eu fui convidada para dar um curso de atualização para professores. Um dia depois do meu aniversário, de ter sido convidada para participar da frente parlamentar, veio esse baita convite. Para mim foi uma honra. Por quê? Porque primeiro eu tive essa troca com colegas de profissão, com professores. E segundo, eu achei extremamente importante o nosso papo, porque a minha oficina nesse curso de atualização se chamou Educação Digital, Oportunidades e Retos de los Professores de Espanhol. Qual foi meu principal objetivo? Já vou dizer desde aqui. Que os meus colegas professores ocupem espaços dentro das redes sociais. Só para que vocês entendam, o Espanhol com Beta, ele nasceu oficialmente porque eu descobri que as maiores páginas de espanhol da internet eram de professores não formados. Então, assim, como que tu espera que as pessoas valorizem a minha profissão e entendam que para que tu seja professor existe uma formação e para que tu realmente desempenhe o teu papel em qualquer colégio, tu precisa ter um canudo na mão? Como que tu quer que as pessoas entendam isso se os professores que elas têm acesso na internet nunca pisaram, na sua grande maioria, numa faculdade de letras? Essa foi a minha primeira motivação para dar início ao meu @espanhol com Beta. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender qual é o nosso papel. Nosso papel como professor de espanhol mesmo. Nós, professores de espanhol, a gente não ensina somente uma estrutura linguística, como a pessoa vai dizer hola, que tal, ou como ela vai utilizar o pretérito perfeito composto ou o pretérito indefinido. Ser professor de espanhol é sim apresentar as estruturas da língua, mas também apresentar novas oportunidades, é dar ferramentas para que as pessoas possam prosperar na sua vida profissional e pessoal. Tipo, se tu é professor de espanhol, tu faz com que as pessoas sonhem. Tu apresenta um universo que talvez ela não teria acesso. Tu apresenta oportunidades, mas para que elas aproveitem essas oportunidades, elas precisam se comunicar bem, elas precisam de ferramentas. Então, o nosso papel como professor de espanhol é ser um trampolim para a ascensão dos nossos alunos. Nas aulas de espanhol, os alunos desenvolvem não somente habilidades em relação à língua, mas também competências em relação ao mundo. Eles aprendem a ter noção de geografia, eles aprendem a ter noção de diversidade linguística, diversidade social, eles aprendem a ter noção de história. Por quê? Porque para que eles entendam como a língua é hoje, eles também precisam ter noção de tudo que influenciou para que ela chegasse a esse nível. Ser professor de espanhol não significa somente ensinar os nossos alunos a aprender a se comunicar, mas também ensinar que a comunicação vai muito além de estruturas gramaticais, que existem comunicações não verbais, que existem culturas que envolvem essas comunicações e existem também
novos horizontes. Então, ser professora de espanhol também significa apresentar novos horizontes, dar novas possibilidades. Então, esse aqui é o nosso papel como professor de espanhol, dentro e fora da sala de aula. Porque dentro da sala de aula nós estamos professores. Fora de sala de aula, nós somos professores. Tanto que dentro da sala de aula, eu, Beta, eu estou professora, mas eu continuo sendo Beta, a filha da Dona Neiva, a companheira do Renan, a sócia do Paredinho, a amiga do Ávila, do Marcelo, da Mamá. Enfim, gente, eu, Beta, sou essa que estou em sala de aula como professora de espanhol, mas além de tudo, eu sou uma professora de espanhol. Eu sou uma pessoa que estudou letras. Eu sou uma pessoa que tem uma narrativa de mundo, conhecimento de mundo que só eu tenho. Quando eu tô como professora de espanhol, quando eu tô atuando, eu tô em sala de aula. Mas eu tenho noção do que significa ser professora de espanhol e do que significa estar em sala de aula. Só que eu também preciso ter noção do que significam as redes sociais, para que a gente consiga prosseguir da continuidade no nosso papo. Então presta atenção aqui. Quando a gente pensa na internet, a gente está pensando num universo, tanto que, né, a gente tem a tecnologia da informação e da comunicação, que eu tô pensando em internet. A internet serve para quê? A tecnologia serve para quê? Pra gente se comunicar, pra gente compartilhar a informação. É para isso que serve a internet. Só que a internet nos deu a possibilidade de vivenciar as redes sociais. Ai, Beta, eu não gosto de rede social, eu nem tenho. Meu amor, se tu tem WhatsApp, tu tem rede social. Porque é uma rede na qual tu mantém relação, né? Uma relação social com as pessoas com que tu fala, fora do teu momento, do lugar físico que tu tá naquele instante. Então, se tu tem WhatsApp, tu já tem rede social, certo? Quando a gente pensa em rede social, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que mesmo que eu esteja agora na sala da minha casa sentada, se eu estivesse nesse momento no Instagram, ou no WhatsApp, ou em qualquer outro momento, em qualquer outra rede social, no meu celular, eu estaria fazendo o quê? Eu estaria, né, fisicamente num lugar, mas mentalmente em outro lugar que não tá no meu físico, que tá no meu, né, virtual, que tá na nuvem que eu tô sendo exposta. Então, cada like que eu recebo nos meus vídeos é uma pessoa que tá se comunicando comigo, tá dizendo assim, olha só, eu gostei desse vídeo. Inclusive, se tu tá gostando desse vídeo, não esquece o teu like, viu? Bueno, continuando. Então, cada like que eu recebo não é um número, não é um rostinho aleatório, é uma pessoa que tá se comunicando comigo. Então, eu sei que tá rolando aqui uma comunicação. Rede social é como se fosse uma intertextualidade da nossa realidade. É uma realidade paralela. Só que assim como na sala de aula, eu não vou chegar no dia que, digamos, sei lá, aconteceu um monte de coisa horrível na minha vida. Meu pai morreu, minha mãe usou colostomia, a minha cadela tava vomitando. Uma época da minha vida foi um caos. Tu acha que eu ia chegar nos meus alunos e eu ia dizer todo o caos que eu tava vivendo e o quão infeliz e triste eu tava? Mas é óbvio que não. Por quê? Porque naquele momento eu estava sendo professora. Claro que eu não tava rindo, faceira, emocionada. Não, eu não tava. Mas, naquele momento, eu estava cumprindo um papel social. Então, se eu, como professora de espanhol, no Espanhol com Beta, não fico trazendo coisas horríveis, que às vezes acontecem, porque a vida de ninguém é perfeito, às vezes tem coisas maravilhosas também, eu vou sim selecionar o que eu vou apresentar. Por quê? Porque aquela é a Beta professora, mas eu não estou professora. Naquele momento é o meu papel social na rede social, que é uma intertextualidade com a minha realidade, né? É isso que é o metaverso. É a gente conseguir se comunicar pela tecnologia com pessoas, não importa o lugar que elas estejam. Ou seja, tu negar a rede social é tu negar a evolução do mundo, a evolução da tecnologia. E olha que coisa maravilhosa, se não fosse pela tecnologia, na pandemia ninguém teria mantido contato. Entendemos a rede social. Então, se eu, Beta, tenho várias personalidades e eu não sou a mesma quando eu tô dando aula e quando eu tô fora da sala de aula, eu, Beta, sim, tenho dois perfis. Eu tenho o Beta Espessato, que é o meu perfil pessoal, em que eu posto foto de biquíni, e tenho o meu Espanhol com Beta aqui.
Dependendo da situação, qual o problema, né, gente? É só um biquíni, mas assim, não é a mesma proposta. Eu sou uma professora, só que lá eu sou professora, eu não estou professora. E caso eu esteja na beira da praia dando uma dica, ok, eu tô utilizando meu conhecimento como professora para trazer essa realidade para os meus alunos naquele momento que eu estiver. Porque eu não tô numa sala de aula, eu não estou sendo professora, mas eu tô trazendo meu conhecimento dentro da minha rede social. Entenderam? Esse aqui é o primeiro motivo. A gente precisa entender como funcionam as redes sociais, certo? Depois que tu entendeu o teu papel como professor e tu entendeu qual é o papel das redes sociais na nossa sociedade, por que que tu deve entrar, né, no Instagram com um perfil profissional se tu é professor de espanhol? Por que que tu deve te posicionar no TikTok? Ai, mas eu não quero fazer dancinha. Não tem problema, gente. Tu não precisa fazer dancinha, pelo amor da deusa. Os teus alunos não esperam que tu faça dancinha, inclusive. Se tu fizer dancinha, vai ser meio chocante se as pessoas não esperam isso de ti. O problema é tu não respeitar quem faz dancinha. Até porque, convenhamos, né, existe uma intertextualidade da nossa realidade, porque eu fazia dancinha, eu dançava, eu sei todas as coreografias do El Chan, pelo amor da deusa, inclusive fui repostada esses dias pelo El Chan, ai, foi muito legal, mas enfim, porque eu sei todas as coreografias, porque isso faz parte da cultura brasileira, inclusive competência 3, linguagem corporal. O que que significa dança pra gente? É como a gente se vê como brasileiro sabendo passinho, e nós como brasileiros, se a gente já faz passinho em todos os lugares, desde onda, onda, olha a onda, 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 olha a onda, lembra? Ou então, uou, 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 e olha o grito do Tarzan. Tipo assim, antes, por que as pessoas não estavam na internet? Porque não tinha internet. Mas quando as pessoas se reuniam, todo mundo fazia, né, a mesma coreografia. Ou seja, isso tá enraizado. Os jogadores fazendo coreografia depois do jogo de futebol é uma forma deles se comunicarem com a gente. É uma forma de comunicação. Isso é competência 3 do Enem. Tu pode não gostar, mas tu não pode não respeitar ou criticar, até porque tu tá indo contra uma prova que prepara os nossos estudantes para que eles sejam bons cidadãos. É muito importante que nós, professores de espanhol, ocupemos os nossos espaços nas redes sociais para que as pessoas nos enxerguem como uma classe. As pessoas só vão saber que o professor de espanhol precisa de formação se existirem professores de espanhol com formação na internet hoje em dia. Porque as pessoas tiram a prova real nas redes sociais. Então, se tu não te posiciona como professor, alguém vai se posicionar. E daí não adianta ficar chorando que tem um monte de gente falando besteira se tu não cumpre teu papel na sociedade. Porque a sociedade hoje em dia não é só a realidade sem ser virtual, a realidade do teu dia a dia. A sociedade, ela se compõe pela internet e pela, né, realidade de carne e osso, certo? Tu negar isso também é tu ir contra a competência 9 do Enem, da prova de linguagens, em que fala dos gêneros digitais, da importância dos alunos entenderem e utilizarem a tecnologia com sabedoria. Só que se o professor já não utiliza e só critica, né, não é porque tu não gosta e porque tu critica, porque tu acha que não é útil, que isso vai deixar de existir. Até porque o mundo não acaba no nosso umbigo, a gente vai morrer, a internet vai continuar existindo, as coisas vão continuar acontecendo e o nosso papel como professor é ser mediador dessas transformações, porque nós já temos discernimento do que funciona, do que funciona e do que não funciona nem sempre, mas a gente já tem a bagagem do que é sobreviver sem redes sociais e do que é ter as redes sociais. A gente consegue fazer essa mediação porque a gente está vivendo uma transformação digital. Então, a gente também tem que estar para que a gente consiga entender e consiga ter essa comunicação com o nosso aluno. Então, além de ocupar espaços, a gente também tem que entender porque é o nosso papel como professor. A gente precisa sim se atualizar, a gente precisa sim entender o universo que a gente está inserido. Até porque se tu acredita em Bakhtin, se tu acredita em Paulo Freire, a tecnologia tá aí para nos mostrar o quão corretos, o quão certos eles estavam e porque eles falavam disso. Dessa democratização da comunicação, do conhecimento, dessa linearidade de conversa que a gente consegue ter hoje em dia, dessa multiplicidade de personalidades, de culturas, dessa diversidade, enfim. Isso também é super importante, certo? E olha só, se não fosse pelas redes sociais, não existiria o movimento
Fica Espanhol. O movimento Fica Espanhol, a hashtag Fica Espanhol. Quanto mais professores de espanhol estiverem presentes, lutando pelo movimento, quanto mais a gente se apoiar como classe e quanto mais a gente estiver presente, mais impacto social a gente vai causar, mais valorização da nossa profissão a gente também vai obter. Então é muito importante que a gente se veja como classe, porque a gente também vai entender o mundo que a gente está inserido, a gente vai ter novas perspectivas também de ensino e aprendizagem, a gente vai defender o movimento Fica Espanhol e a gente também vai ocupar os nossos espaços de fala, para que assim a gente consiga prosperar cada vez mais na nossa profissão, ganhar mais dinheiro, porque pelo amor da deusa, as pessoas pagam horrores para ir num médico e reclamam pra, sei lá, pagar uma hora aula, né, boa para um professor, achando que o cara é só professor de espanhol. Não, o cara, ele tem uma formação. O cara não é professor de espanhol porque ele é nativo ou porque ele morou fora. O cara é professor de espanhol porque ele fez uma faculdade. O cara é professor de espanhol porque ele se preparou para isso. O cara é professor de espanhol porque ele acredita na educação, porque ele acredita que somente por meio da educação a gente pode realmente mudar alguma coisa. Então, gente, eu espero que eu tenha motivado vocês não somente a chegar e entrar nas redes sociais, mas também a refletir sobre o papel que a gente tem na sociedade, porque nós podemos estar professores de espanhol na sala de aula, mas nós somos professores de espanhol em quaisquer contextos comunicativos e sociais que a gente, né, se insira. Certo? Bueno, es eso. Um beijo e nos vemos.